eventos literários, tais como feiras, bienais, festas e festivais, se configuram como iniciativas de incentivo à leitura, cujo ênfase se centra na democratização do acesso ao livro, bem como na valorização de autores, mediadores de leitura e movimentos literários municipais, estaduais e nacionais. São ações estruturadas estrategicamente para contribuir com a qualificação da agenda cultural de municípios e estados brasileiros e afirmam a leitura como ponto de convergência, interação e diálogo com outras linguagens estéticas, como as artes cênicas, audiovisual, música, artes visuais, circo e cultura popular. O que seria das nossas vidas sem livros, né? Acredito que nem seria. Nós nem estaríamos aqui, talvez. Então, o livro, ele, embora tenha se modificado aí ao longo da história, né, melhorada a apresentação, sendo digitalizado, hoje nós temos o e-book, ele não deixa de exercer um enorme fascínio sobre aqueles que desejam aprender, né, aqueles que desejam se deleitar com o que o livro pode nos apresentar em termos de poesia, em termos de conhecimento, em termos de diálogo com outros sujeitos. Se a filosofia é o amor pela sabedoria, eu diria que os livros representam a memória deste amor. Por esta cidade há muitos livros excelentes, poucas as livrarias que os vendem. Muitos os escritores premiados fora desta cidade, mas nesta cidade pouco ou nada conhecidos e reconhecidos. A Anne, completando seus 50 anos, participa desta vez, posso dizer, massivamente, desta feira. Saúde e vida longa para a Feira do Livro de Brasília. Obrigada. A intenção é que a Feira do Livro se converta em uma iniciativa que venha colaborar, não especificamente com o exercício 2013, mas com o pensamento futuro na promoção da leitura no DF. A ideia é fazer com que essa feira seja um marco no sentido de que autores, ilustradores, quadrinistas, né, se empoderem do evento. A intenção é, aos poucos, fazer com que toda a nossa programação seja construída de forma colaborativa nos próximos anos. O planejamento estratégico da Câmara do Livro prevê que diversas iniciativas tenham que realmente chegar aonde o público leitor menos favorecido está. Então, a intenção é que, a partir de 2014, nós tenhamos um evento descentralizado de maior porte e iniciativas um pouco menores, mas concatenadas com um plano anual de atividades, gerando uma série de iniciativas em favor do livro e da leitura. A intenção é fazer com que a cadeia criativa esteja mais próxima da Câmara do Livro. Ela precisa, inclusive, para ter legitimidade, entender que formar leitor é mais do que vender livros. E nesse contexto, a cadeia criativa precisa estar presente. É preciso criar veículos, canais de articulação para que a gente possa estar desenvolvendo projetos colaborativos. Fico feliz, né, com o resgate da Feira do Livro, porque é um projeto que tem 31 anos, 31 edições, esse projeto ele é reconhecido pela sociedade. E é num momento importante, justamente quando a gente tem um governo que coloca a perspectiva de Brasília capital da leitura. O índice de consumo de livro em Brasília é muito grande, né? Então a gente percebe que comporta. Acho que as pessoas, né,
tão ávidas por ler, querem conhecer novos escritores, querem, claro, ter contato com obras já de escritores consagrados, mas querem conhecer novos escritores, querem, a gente precisa mostrar para a sociedade, para a cidade, os mediadores de leitura, porque esses também são importantes. Esses, na realidade, é que vão levar lá na ponta, né, o recado Brasília, capital da leitura. Então, eu acho que comporta, sim, eu acho que deveria, inclusive, ter feiras nas cidades do Distrito Federal. Isso é importante. Eu acho que cidades como Taguatinga, sabe, com a força de Taguatinga, Ceilândia, Gama, Sobradinho, né, que tem pessoas, né, que tem poder de consumo, eu acho que Guará, Cruzeiro, eu acho que caberia a Feira do Livro nessas cidades. Por que não? Eu escrevo, sou dramaturgo, para mim a palavra, a oralidade, ela é muito importante para mim, porque eu trabalho com cultura popular. Mas nós precisamos do livro que tem o que de mais importante, mais sagrado para um povo, que é o conhecimento, que é a informação, que é o conteúdo, né? Claro. Então eu respeito muito o livro e a minha colaboração na organização da feira é justamente nesse sentido, para que possamos realizar uma feira possível e continuemos. Eu sempre trabalho dentro do possível e continuemos a colocar o livro para que todos nós possamos continuar nos encantando com tudo que nasce dos livros. A gente, quando está envolvido com um evento, algum projeto, a gente sempre tem a melhor expectativa possível, né? Nós estamos em processo de formatação da programação e a gente prevê aí a participação muito grande dos escritores da cidade, né, dos artistas que por meio de outras linguagens que não a literatura estão aí também fazendo seus trabalhos. Então a expectativa é boa, mas a gente tem um trabalho prazeroso, não é? Lidar com artistas, conversar com as pessoas, ouvir, né, indicações, inclusive como a que você está fazendo, de pessoas que a gente ainda não tem contato, mas que de alguma maneira já ouviu falar. Então, para a gente é um aprendizado. E alguém fazer um comentário bom sobre o trabalho da gente, só implica em mais responsabilidade, porque a gente tem que errar menos. Acho que o Distrito Federal cada vez mais precisa que se esclareça que o terreno da leitura, o terreno da literatura é próprio dele, é próprio dessa construção de uma cidade que há pouco tempo incorporou as pessoas a ela. Então não somente o concreto é o que pode continuar falando por Brasília, e sim seus escritores, sim o terreno aberto para que as pessoas vivenciem o que é a literatura, para que possam se apropriar de melhor maneira desses espaços monumentais que tem Brasília. E para que nós não continuemos dizendo somente que Brasília é um museu a céu aberto, e sim que Brasília é a capital da leitura. E com a participação do Estado, que isso daí tinha sido, de certa maneira, alijado do processo. E agora nós estamos dentro de um dos espaços do Estado e junto com a Secretaria de Cultura do Distrito Federal, dizendo assim, a Feira de Brasília, ou do Livro de Brasília, é um evento que importa e que é importante para as pessoas. Essa nova estrutura orgânica, enquanto como está funcionando a política no Distrito Federal, ela também tem elementos novos, que é justamente esse tal de colegiado de livro e leitura, que é uma parte que compõe do sistema de cultura do Distrito Federal. Esse colegiado, que é de 5 membros, ele justamente vem dizer, são pessoas de destaque dentro da área da leitura e da literatura no Distrito Federal e que podem fazer aportes e contribuições para que sociedade e Estado possam dialogar de maneira muito mais frequente e mais próximas sobre a realidade da literatura e da leitura no Distrito Federal.
Eu espero que seja realmente uma feira de Brasília, porque nas outras anteriores, o escritor de Brasília entrava na feira para conhecer os escritores de fora. E, inclusive, os leitores brasilienses tinham mais oportunidade de conhecer os de fora do que os de Brasília. A cidade de Brasília não deu, eu acho que nunca, a oportunidade ao escritor de Brasília dar-se a conhecer. Agora sim, esta feira está mais ampla, mais aberta para a própria Brasília, para o que tem de ouro na leitura, nos livros de Brasília, na criação. A literatura tem que se tornar prioridade, tem que vir a ser uma coisa importante em qualquer plano de gestão pública. E até agora isso não aconteceu, não está caracterizado. A Feira do Livro é uma grande perspectiva, mas precisa ser realizada pelos artistas, quem entende do assunto, é quem está dentro da área. E também me agrada muito as circunstâncias. Primeiro, por ser no Teatro Nacional, acho que é um espaço público, acho que dialoga melhor com o público. E a Biblioteca Nacional, acho que também está preparada para acolher e acho que me soa muito natural que as bibliotecas, não só a Biblioteca Nacional, mas que as bibliotecas também se empoderem dessa divulgação, dessa festa literária, realmente é a Feira do Livro. Então, estou muito contente. Me fale brevemente da realidade da Biblioteca Nacional. Você já está há quanto tempo como diretor? Vou fazer menos de 2 anos. Vou fazer 2 anos em abril de 2014. E aí, realizações? Olha, conseguiu o que eu considerava o principal, que seria a abertura do acervo. Veio tardiamente, a gente sabe. Uma biblioteca que empresta livros. Exatamente. Então eu consegui fazer essa realização. Ainda temos muito para realizar, principalmente em matéria de estrutura e manutenção. Isso não só a Biblioteca Nacional, mas os próprios do GDF, na Secretaria de Cultura, estão sofrendo com isso. E a gente tem a expectativa de que isso se resolva até dezembro. Fazer cultura no Brasil é sempre... os atores desse processo são sempre heróis, eu acho, de certa forma, da resistência, não é? Na literatura de Brasília, durante muito tempo, os eventos literários se viram muito tomados por uma preocupação de trazer os autores de fora da cidade e também de esquecer desse diálogo com os autores locais, né? Eu acho que essa 31ª feira, essa 31ª edição da Feira do Livro de Brasília, ela vem a resgatar uma coisa importante, que é a conexão com os escritores de Brasília. Eu acho que essa é a grande coisa. Primeiro, o tema, leitura, um direito fundamental, é muito importante. Agora, além disso, a sensibilidade do comitê organizador de prestigiar os escritores da cidade, tendo como um apoiador a Associação Nacional de Escritores, num ano que faz 50, esse ano, o ano do cinquentenário da ANE, é muito legal. E poder contar com você, com Garci Simas, com tantos escritores da cidade, com um espaço que merecem, eu acho que isso é um momento único para nós da Brasília e tem que ser uma conquista que comece a dividir essa história em 2 momentos, começando daqui, e a gente tem que ampliar para que a literatura local, a literatura de Brasília, realmente use com sabedoria esse espaço que está sendo conquistado agora.